Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Agora vamos de matemática, né? Vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, aí está o nosso conteúdo, aula 222. Olha só, lá se vão mais de 200 aulas de matemática, né? E o conteúdo é raízes ou zeros da função, tá bom? Vamos abordar esse conteúdo na aula de hoje, tá? Vamos fazer um breve estudo dos zeros de uma equação do segundo grau ou de uma função do segundo grau, tá bom? Para a gente ver como que o gráfico se comporta, né, nesses casos, tá bom? Vamos iniciar então vendo uma pequena definição aí sobre zeros da função quadrática. Então vejam, pessoal, que nós poderemos ter, né, três situações. Nós temos a situação em que o delta ele é maior do que zero, tá? Essa é uma situação. A outra é quando o delta for igual a zero. E a terceira, tá, é quando o delta for menor que zero. Professor, como assim? Veja bem, toda vez que a gente vai resolver uma equação do segundo grau, tá, nós podemos ter essas três situações aí, tá bom? Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau, esse delta, ele pode ser maior do que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero, tá bom? Para cada situação, nós teremos um gráfico diferente, tá? Então, por exemplo, quando o delta for maior do que zero, significa que nós teremos duas respostas. Isso mesmo, uma equação do segundo grau, ela pode ter duas respostas, que também são chamadas de raízes, tá? Então, você já sabe, raiz de uma equação do segundo grau, ou raízes de uma equação do segundo grau, nada mais é do que as respostas que a gente encontra. Então, você pode encontrar 4 e 8, por exemplo. Ou 4 ou 8 servem para essa equação do segundo grau. São duas respostas possíveis. Você pode usar uma ou outra. Entendido? Isso quando o delta for maior do que zero, tá? Quando o delta for igual a zero, nós só teremos uma única resposta, tá? Por quê? Porque nós teremos duas raízes, ou seja, x1 e x2. No entanto, as duas respostas serão iguais, exatamente iguais. Então, a gente considera como sendo uma única resposta apenas, tá bom? E a terceira situação é quando o delta for menor do que zero. Quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando ele for um número negativo, a gente não vai conseguir encontrar x1 e x2, pessoal. Por quê? Porque como o delta ele é menor do que zero, né, ou seja, é um número negativo, quando eu colocar esse número negativo dentro de uma raiz quadrada, eu não vou conseguir resposta para essa raiz quadrada, tá? Por quê? Porque no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, no conjunto dos números reais, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que quando o delta for menor do que zero, nós não teremos uma resposta para essa equação do segundo grau. Tá bom? Vamos lá continuar então, para a gente ver o restante da definição. Então, para determinarmos os zeros de uma função quadrática, olha só, função quadrática você entende também como sendo uma função do segundo grau, tá bom? Função do segundo grau. Então, fazemos f de x igual a zero e resolvemos a equação do segundo grau utilizando a fórmula. Vejam, você já conhece, né, a fórmula da equação do segundo grau, está aqui a fórmula de Bhaskara, né, a famosa fórmula de Bhaskara, né, em que o valor de delta vale quanto? B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, tá? Então, você já conhece essa fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara. Daqui a pouco, na DLI de vocês vão usar essa fórmula aqui, tá bom? Fiquem atentos aí, porque vocês vão encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Outro detalhe também, ó. Olha a função quadrática, a forma que ela tem. F de x igual a ax ao quadrado, né? Mais bx mais c. Isso aqui te lembra o quê? Te lembra uma equação do segundo grau, porque quando você escreve assim, ó, ax ao quadrado mais bx
mais C igual a zero, olha só, agora você tem uma equação do segundo grau. Vejam, é exatamente, né, a mesma coisa. A diferença é que nós trocamos igual a zero por igual a f de x, certo? Vamos ver aqui, pessoal, agora o que acontece, né, quando nós temos o delta maior do que zero. Vejam, relação entre os valores de delta, tá, e a quantidade de raízes. Vejam, se o delta é maior do que zero, eu já sei que eu vou ter duas respostas para essa equação do segundo grau. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu tenho x ao quadrado mais x menos 2. Aí eu vou trocar esse f de x aqui, ó, eu vou trocar por zero, para a gente poder resolver essa equação do segundo grau. Equação do segundo grau, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 1, né? É o númerozinho, ó, que fica aqui na frente desse x. E o coeficiente B é o outro 1 também, que fica na frente desse outro x. Tá? Então, o coeficiente A é igual a 0, é igual a 1, perdão. O coeficiente B é igual a 1 também. E o coeficiente C é igual a menos 2. Tudo bem? Esses são os nossos coeficientes. Por que a gente tem que saber disso? Porque quando a gente for resolver aqui o delta, ó, delta é b ao quadrado menos 4ac, correto? Vamos substituir agora os coeficientes. Vejam, eu tenho o coeficiente b aqui. Quanto vale b? b vale 1, viram? Então, eu vou colocar aqui 1 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto vale o coeficiente a? Vale 1 também, não é? E o coeficiente c? Menos 2, ó. Então, menos 2 aqui dentro do parêntese. Delta é igual, 1 ao quadrado é igual a 1. 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Mas veja que eu tenho um jogo de sinal, eu tenho menos aqui com menos dentro do parêntese ali. Isso aqui vai dar mais. Vejam, delta é igual a 9. 9 é um número maior do que zero? Com certeza, olha só, delta ele é maior do que zero. Se delta é maior do que zero, eu já sei que eu vou ter um resultado aqui para x1, né? E vou ter um resultado para x2. Vou ter dois resultados aqui, ó. Vou ter duas respostas. Como assim, professor? Porque eu descobri que o valor do delta é igual a 9. Então, se o delta é maior do que 9, significa, né, que o 9, como ele é maior do que zero, eu vou ter duas raízes, ou seja, duas respostas, x1 e x2. Professor, como é que eu faço para encontrar essas respostas, então? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, né, que eu mostrei na primeira cartela de vocês, para vocês ali. Aplico a primeira fórmula, né, para encontrar x1 e depois encontrar x2. E aí eu consigo chegar nos valores, né, que a gente está procurando. De antemão, pessoal, o mais importante é nós fazermos esse estudo que a gente está fazendo agora, ou seja, descobrir se uma equação do segundo grau tem uma, duas ou nenhuma raiz, tá? Através do delta a gente consegue fazer essa verificação, tá bom? Vamos lá para o segundo caso agora, em que o delta é igual a zero. Vamos lá? Então, nós temos agora o segundo caso, olha só, o delta ele é igual a zero. Então, como é que a gente faz para descobrir? Vamos encontrar o delta, ó. b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Quem é b? b é menos 2, olha só. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a. O valor de a você sabe que é 1, não é? Vezes o valor de c. O c é o termo independente ali, que fica sozinho. Então, delta é igual 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é igual a 2 positivo, tá, pessoal? Por quê? Porque base negativa com expoente ímpar, o resultado ele vai dar positivo, tá? Deixa eu só arrumar esse 2 aqui. Base negativa expoente par, o resultado vai dar positivo, tá? Então,
menos 2 ao quadrado é igual a 2 positivo. Menos, aqui é 4, né? Menos 2 ao quadrado é igual a 4, né? E não 2, como eu falei. 4, tá? Menos 4 vezes 1, que vai dar 4. Vejam o que aconteceu com o delta. Delta deu igual a 0. 4 menos 4 é igual a 0, tá? Então, se o delta é igual a 0, significa que eu tenho x1 igual a x2, ou seja, eu tenho a mesma resposta, tanto para x1 quanto para x2. Bacana? Esse é o caso em que o delta for igual a 0. Vamos ver agora o terceiro caso, em que nós teremos um delta, né, menor do que 0. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. B ao quadrado menos 4ac. Bacana? Então, o delta vai ser b ao quadrado, né, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, né, vezes o valor de c, ó, o c vale 5. Então, o delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado vai dar 16, tá? Base negativa, expoente par, resultado dá positivo. Mesma situação do outro, tá? Menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, o nosso delta aqui nesse caso vai dar menos 4. Vejam, menos 4. Eu tenho 16 menos 20, né? Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior. Então, menos 4. Menos 4 significa que o delta ele é menor do que 0. Se o delta é menor do que 0, meus amigos, eu não vou conseguir determinar os valores para x1 e x2, tá? Pelo simples motivo, né, de nós não termos ali uma raiz quadrada para números negativos, tá? No conjunto dos números reais, tá bom? Vamos ver alguns gráficos agora para a gente melhorar essa questão da análise, né, desse delta. Vejam aqui ao lado, né, que nós temos o seguinte, ó, relação do gráfico com os valores de delta e o coeficiente A. O coeficiente A é aquele númerozinho que fica na frente do x ao quadrado ali, né? Então, olha o que diz, ó. Graficamente, os zeros, né, que são as raízes, representam os valores de interseção da parábola com o eixo das abscissas. Vejam, ele falou aí parábola. Parábola, pessoal, é aquela curva, né, que nós temos. Numa equação do segundo grau, o seu gráfico será sempre uma parábola, tá? Equação do segundo grau, o seu gráfico sempre será uma parábola. O que vai mudar é que essa parábola pode ser para cima ou pode ser para baixo, como nós vamos ver na animação agora. Dá uma olhadinha na animação. Quando o coeficiente A é maior que 0, tá? Quando o coeficiente A é maior que 0, temos essa ilustração aqui, ó. Vejam, o delta, né, ele é maior do que 0. Se o delta é maior do que 0, que foi o que nós acabamos de ver ali, que nós teremos duas respostas, correto? Delta maior do que 0, vamos ter x1 e x2. Percebam que aqui no gráfico, ó, eu estou tendo a interseção, né, do gráfico em dois pontos. Cada ponto desse significa um x. Então, eu tenho x1 e vou ter x2 também, tá? x1 e x2. Ok? Por quê? Porque o delta deu maior do que 0. Professor, por que a parábola está voltada para cima? Porque aqui ele diz que o coeficiente A é positivo, é maior do que 0. Se o coeficiente é maior do que 0, né, então a parábola será voltada para cima. Tá bom? Vamos ver a outra animação? Quando o coeficiente A é menor que 0. Quando o coeficiente A é menor que 0, ou seja, quando ele é negativo. Quando ele for negativo, ó, a nossa parábola será voltada para baixo, tá? Como o delta deu menor do que 0, percebam que ele nem interceptou o eixo x, tá? A parábola nem interceptou o eixo x, porque o delta deu menor do que 0. E a parábola ficou voltada para baixo porque o A é menor do que 0, ele é negativo. Tá bom? Então, essas daí são as duas situações, tá? As duas condições
em que nós teremos, né, o gráfico de uma função quadrática. Existe ainda uma terceira situação, que é quando o delta, né, for igual a zero. Dá uma olhadinha na animação. Quando o delta for igual a zero, tá, nós teremos essa animação aqui, ó. O delta é maior do que zero, é igual a zero, né? No entanto, o coeficiente A é negativo nesse segundo gráfico aqui. Por isso que a parábola ficou voltada para baixo, tá? Coeficiente A negativo, parábola voltada sempre para baixo, com a boquinha para baixo, tá? E quando o coeficiente A for positivo, parábola voltada para cima, que é esse primeiro gráfico aqui, tá? Voltada para cima, voltada para baixo. Coeficiente A positivo, coeficiente A negativo, tá? Professor, qual é a diferença, então, no caso do delta igual a zero, né? Percebo que como o delta deu igual a zero, a parábola ela tocou o eixo x num único ponto. Lembra que eu falei para vocês que quando o delta for igual a zero, nós teremos apenas uma única resposta, né? Então, por isso que ele tocou o eixo x num único ponto, que é só um valor de x que nós temos, tá? Percebo que isso aconteceu tanto aqui no primeiro gráfico, quanto no segundo gráfico, tá? A diferença do primeiro para o segundo é só a questão do coeficiente. O primeiro, o coeficiente é positivo, tá? O segundo, o coeficiente é negativo. Certo, meus amigos? Tranquilos? Vamos fazer um exercício, então? Vamos ver a nossa DLI. Aí está, determine os zeros reais das funções, ok? Então, apliquem aí a fórmula de Bhaskara, né? E vejam, façam um estudo dos zeros dessas funções, tá? Até já!
Muito bem, então voltamos, né, para fazer a correção da nossa DLI e vamos ver como foi que ficou essa questão, tá? Vamos lá, então? Então, nós temos aí, determine os zeros reais das funções. Vejam, quando ele se refere a zeros reais, ele está se referindo aos valores de x1 e x2, caso haja esses valores, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a letra A, encontrando o valor de delta para essa equação do segundo grau. Professor, mas eu não estou vendo uma equação do segundo grau, eu estou vendo uma função do segundo grau, porque eu tenho f de x, né, igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Mas nós podemos transformar essa função numa equação do segundo grau. De que forma? Basta igualar a zero. Olha só, vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Pronto, agora nós temos uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, a gente começa sempre pelo delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Bacana? Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. Mas quem é B ao quadrado aqui na nossa equação? É menos 3, né? Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 9 positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 9 positivo, menos 4 vezes o valor de A. O A vale 1. E o valor de C, que é 2. Então, delta é igual a 9 menos 4 vezes 1 vezes 2, que vai dar 8. Ou seja, o nosso delta, portanto, é igual a 1. Delta igual a 1. Vejam, como delta é igual a 1, 1 é um número maior do que 0, correto? Se 1 é maior do que 0, o que significa isso, pessoal? Significa que eu vou ter o valor de x1, tá? E vou ter o valor para x2, tudo bem? Eu vou ter as duas respostas dessa equação do segundo grau. Vou ter valor, resposta para x1 e para x2. Olha só. Professor, como é que eu encontro esses valores, então? Vamos lá encontrar? Vejam, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, olha só. x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, ok? Isso aqui vocês já sabem fazer, a gente vai apenas aqui relembrar o cálculo, né, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos x1 igual menos b. Veja, eu tenho menos b da fórmula com o menos daqui do 3. Ó. Menos vezes menos vai dar mais. Então, esse 3 ele vai ser positivo. Tudo bem? Mais raiz quadrada de delta. Mas quanto vale o delta? O delta vale 1, olha só. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o valor de A. Quem é A? A vale 1. Aí está. Então, o valor para x1 vai ser igual a 3, né? Mais raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Tudo isso sobre 2. Olha só. 3 mais 1 vai dar 4, né? Sobre 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, o valor para x1 é igual a 2. Viram só? x1 vale 2. E o x2, professor? x2, para a gente encontrar x2, vamos usar essa mesma fórmula aqui. O que vai mudar, pessoal, é só esse sinal aqui, ó, que vai ser negativo agora. Vamos lá, então? Ó, x2 é igual menos b, menos agora, tá? Raiz quadrada de delta sobre 2a. Permanece tudo igual, só o sinalzinho que mudou. Então, x2 é igual menos b, né? Com menos daqui do 3 vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 3 menos o valor de delta. O delta, né? Vai ser a raiz quadrada de 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1, né? Já que o a também vale 1. Ficou um pouquinho apertado aqui, a gente vai tentar resolver aqui mesmo, tá? Para não mexer na tela. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ah, tem espaço aqui. Vamos lá. Então,
3 menos raiz quadrada de 1 é igual a 1 sobre 2. Então, o nosso x2 é igual a 3 menos 1 é igual a 2, 2 sobre 2, que vai dar 1. Olha só. Então, o valor de x2 que nós estávamos procurando é igual a 1. Olha só, pessoal, essa daqui é a resposta da nossa equação do segundo grau. Duas respostas, professor? Sim, duas respostas. Significa que eu posso usar tanto o 2 quanto o 1. As duas respostas me servem, tá bom? Posso usar uma ou outra. Agora, isso só foi possível por quê? Porque o valor de delta, né, ele deu maior do que zero, olha só. O delta foi maior do que zero. E aí você já sabe, quando o delta for maior do que zero, você terá duas respostas. Quando o delta for igual a zero, você terá apenas uma resposta, né? E quando o delta for menor do que zero, você não terá respostas. Ou seja, você não terá os valores para x1 e x2. Ok? Vamos seguindo então, para a gente ver a próxima equação. Olha só, a próxima equação, que foi a letra B, né? A letra B, ó, nós até temos aqui já o comentário da letra B. O valor de x1 deu 3 e o valor para x2 deu 4, ok? Vamos ver aqui rapidamente o desenvolvimento dela. Aqui a letra A, que nós já fizemos, olha só, o delta deu igual a 1, né? x1, 2 e o x2 igual a 1. Olha só. Olha como foi que ficou a letra B. A letra B, o valor de delta também deu igual a 1, ó, né? Se o delta deu igual a 1, significa que esse delta é maior do que zero. Ele sendo maior do que zero, eu vou ter valor de x1 e valor para x2. Ok, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.